Comecei. Olá, sejam bem-vindas a mais um encontro do Comadres Behavioristas, que é esse programa que tem como objetivo reunir mulheres analistas do comportamento para discutir temas referentes ao que é ser mulher na nossa cultura, né? E também dar luz ao que tem sido produzido na nossa área sobre mulheres e por mulheres. Então, hoje a gente está aqui com convidadas especiais para falar um pouco sobre o quanto que a variável gênero tem sido considerada na produção de conhecimento, na produção acadêmica e nas intervenções, na atuação prática dos analistas do comportamento. E justamente para isso a gente está recebendo hoje aqui a Renata Pinheiro e a Tácita Misael, que são organizadoras, do primeiro, acho que, conglomerado do tema, eu acho que a gente pode até dizer do mundo, mas do Brasil com toda certeza, mas que reúne assim, de uma forma mais extensa e organizada as produções da área que estão pensando o feminismo, que é o debate em feminismo e análise do comportamento. Vamos pedir para elas se apresentarem um pouquinho para a gente, contar um pouquinho de quem elas são. Quem começa? Renata, Tácita, quem quer contar um pouquinho aí, se apresentar para o pessoal? Então, oi, gente, tudo bom? Eu sou Renata Pinheiro, agradeço muito o convite. Sou psicóloga clínica, estou fazendo doutorado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. E sim, entrei nessa empreitada aí com a Tácita em 2017, 2018. E toda vez que vão apresentar o livro e apresentam dessa maneira, eu ainda fico assustada, com o impacto mesmo. E a gente vai falar um pouquinho como foi isso, mas realmente é muito interessante. E acho que diz muito. Então, estou muito feliz de estar aqui e que a gente tenha essa conversa. Maravilha. Eu sou a Tácita, também sou psicóloga, doutora em psicologia, tenho uma formação toda experimental, e aí mais recentemente comecei a me voltar para a clínica, trabalhando basicamente com questões raciais, gênero e sexualidade, mais recentemente o tópico de autismo também, e é isso, Rê me convidou aí para essa empreitada que até hoje está rendendo frutos. Maravilha. Pois é, a gente até gostaria que esse tivesse sido o primeiro programa, mas acabou que a vida foi trazendo temas, aí a gente acabou tendo o nosso primeiro episódio lá sobre cultura do estupro, porque a gente sentiu necessidade de dar voz um pouco pelas coisas que estavam acontecendo, mas a gente sempre teve a intenção de começar por aqui, porque eu acho que o livro ele foi trazendo um pouco essa dimensão, do como é que a nossa área está olhando essas questões. E, de alguma forma, o Comadres Behavioristas é um pouco isso, mas numa outra versão, não numa versão acadêmica, de escrita, mas é a ideia disso, da gente poder trazer as mulheres analistas do comportamento, falar sobre mulheres, entender o que elas estão produzindo na área sobre isso, o que a nossa área pode contribuir nesse sentido, assim. E como é que vocês acham, e aí fica a pergunta, como é que vocês acham que a área tem lidado com essas questões de gênero, de feminismo? O que vocês sentem? Como é que vocês estão sentindo a área nesse momento, assim, histórico que estamos, assim? O que vocês acham? Eu vou fazer um comentário que talvez responda a pergunta. Até 2017, que foi quando a Rê me convidou, eu consegui acompanhar a literatura da área de gênero na análise do comportamento. O que significa? Que todos os materiais, seja artigo, capítulo de livro, tese, dissertação, que eu sabia que tinha saído sobre essa temática, que o Google me manda os lembretezinhos, eu conseguia ler todos. E atualmente eu não consigo mais ler todos, então não dá para saber exatamente o que é resultado do livro e o que não é, mas assim, parece que a gente está tendo aí uma repercussão no sentido de que a temática está sendo mais discutida. E eu fico muito feliz, assim, ainda é quando a gente compara com outras áreas da análise do comportamento, que tem muita publicação, muita produção, ainda é muito escasso, mas está crescendo. Então, isso deixa, particularmente me deixa muito feliz, assim, de ver que está aos pouquinhos, cada vez mais pessoas interessadas, professores e professoras também que estão se abrindo para essas temáticas, e tudo isso acaba ajudando muito, Se a gente parar para pensar, não é nem só dentro da análise do comportamento, mas se a gente parar para comparar
com a psicologia em geral, que já fala muito, se a gente for olhar para a psicologia social, outras áreas da psicologia já estão tratando desses temas há muito tempo, e a análise do comportamento está correndo atrás um pouco agora, né? Isso. A minha história ela foi um pouco diferente da Tácita, né? Exatamente porque eu não tinha formação. A Tácita ela já fez a formação em gênero e sexualidade, não foi, Tácita? E eu não tinha, na verdade, a ideia do livro é justamente me ajudar a estudar sobre isso, já que não tinha. E eu lembro que você estava falando justamente isso, né? Sobre a psicologia social e outras áreas. Eu sinto que eu pouco vi mesmo isso na minha graduação. Uma coisa interessante, assim, eu fiz parte de um grupo de pesquisa e a gente publicou sobre violência contra a mulher e era como se fosse uma temática X, é como se fosse, sei lá, uma coisa desconectada de um aspecto cultural mesmo, não tinha uma visão abrangente. Eu gosto muito do conceito de abstração, não tinha essa abstração de relacionar isso. Então, isso foi acontecendo muito depois mesmo. E foi um caminho diferente. Não tinha conhecimento, exatamente foi interessante esse recolhimento aí de informações. E agora sim, eu consigo também ver um maior movimento até agora com outras publicações e tudo mais. Também é bem gostoso. Eu estava aqui pensando, né, Luana, que quando a gente se encontrou, que a gente se conheceu mais, foi por uma inquietação minha, né, assim, só contextualizando, eu trabalho aqui na clínica, né, hoje exclusivamente com mulheres, mas sou psicóloga hospitalar, eu trabalho numa maternidade pública aqui de Salvador. E sempre, desde 2013, mais ou menos, e sempre eu buscando referência na análise do comportamento, para me dar mais ferramentas na minha atuação, né, lá no hospital, com gestantes, com puérperas, com a relação entre mãe e bebê. E eu encontrava quase nada, quase nada. E aí, quando né, eu encontrei Luana, eu falei, nosso primeiro objetivo foi esse, né, Luana? Vamos sentar, vamos fazer um grupo de estudo, vamos tentar dar mais, né, luz sobre esse tema específico, que era da perinatalidade. Então, assim, além de escassez dessa questão mais política, digamos assim, até de temas mais específicos, né, referentes ao ser mulher, ainda é muito, muito escasso, né? O que está também melhorando, o que está mudando, né? A gente tem visto aí. Inclusive, acho que a gente vai fazer um programa, né, Luana, com né, analistas do comportamento que trabalham na perinatalidade. Uhum. E eu acho que era essa sensação que a gente tinha, porque a gente trabalhava com isso, né? Eu atendo na clínica, atendo muita gestante, tenho aí uma especialização nisso, em psicologia e maternidade, e era muito difícil porque não se encontrava muita coisa para a gente dialogar dentro da análise do comportamento, a gente tinha que buscar referência fora. Então, num primeiro momento, a ideia sempre foi, vamos estudar, vamos ver o que dá, para começar a pensar em produzir esse conhecimento de alguma forma, né? Eu acho que é isso que talvez a gente esteja vendo agora, tá ampliando essa possibilidade. Então, sei lá, eu fui da banca de um TCC aqui na Faculdade Santana, que era sobre o feminismo de Bell Hooks e análise do comportamento. Você começa a ter modelo de que dá para discutir isso, e que, né, você começa a ter mais possibilidade de articulação, e aí isso é muito legal, né? Então, é muito ruim a gente não conseguir mais acompanhar, por outro lado, é muito bom que a gente não está mais conseguindo acompanhar, né? Tudo que é produzido, assim, né? Desse cenário, né? E é curioso, né? Porque a gente é uma área com muitas mulheres, assim como a psicologia, né? A análise do comportamento também, inserida aí dentro desse contexto da psicologia, ela é formada por muitas mulheres, né? E aí a gente vê que a gente vai tendo também na área algumas distorções nesse sentido, né? A gente quer também mais para frente fazer um programa para conversar um pouquinho por que os sujeitos experimentais são sempre machos, né? E aí na hora que você tenta replicar com fêmeas, você não replica, simplesmente, porque tem diferenças hormonais, tem várias outras diferenças. Então, de alguma forma, a nossa área, o conhecimento da nossa área, ela é assentado no estudo de machos, né? Sejam ratos, pombos ou homens humanos, de alguma forma, né? Então, a gente tem aí tem ainda muita área para a gente, dentro mesmo da análise do comportamento, para continuar discutindo e trazendo, né?
essas questões. Eu acho que vale a pena citar, né, que talvez um marco tenha sido na nossa área a criação do coletivo Marias e Amélias, né? Acho que elas têm até, algumas integrantes têm até, não sei se vocês fizeram parte ou não, não me lembro, mas tem até algumas integrantes que escreveram capítulos, e acho que foi um marco histórico importante, né? Essa reunião ali de mulheres que reivindicaram aí alguns espaços dentro dos próprios eventos, de representatividade, né? Eu acho que é bem importante quando a gente está falando nisso, citar, porque eu acho que historicamente é bem relevante, né? Com certeza. Até onde eu sei, acho que é o primeiro grupo de mulheres analistas do comportamento brasileiras, né, que tiveram essa iniciativa de se juntar e discutir, aprender sobre e apresentar em congressos. E o livro tem tudo a ver com isso, assim, que eu e a Gui, a gente ficava observando que parecia que essas discussões ficavam só nos congressos, né? Então, porque também é difícil, né, a gente publicar, tem toda uma questão aí de custo de resposta e questões que vão além disso também, que as pessoas às vezes podem avaliar o trabalho de maneira ali bastante enviesada, porque não conhece a área maior, né, fora da análise do comportamento que tem sido estudado. Então, isso teve tudo a ver, assim, com quando a gente foi pensar nas autoras, assim, basicamente a gente conhecia, assim, todo ano tem apresentações das meninas que são do coletivo, né, do Marias e Amélias. Então, foi onde a gente começou a pensar nas autoras para o livro. Uhum. Quando a gente se encontrou a primeira vez que surgiu a ideia, a gente fez uma listinha de possíveis autores, possíveis temas, e vinha muito justamente isso. Muito trabalho do Maria Amélias e muita assim, produção, instigaram muito, isso foi muito bom. Foi minha primeira referência também da área e da análise de comportamento, e você estava falando também isso, de como a análise de comportamento não tem uma série de problemas estruturais, não só teóricos, né, mas como a gente faz as coisas. Eu fui pensando, a própria psicologia mesmo, tipo assim, a psicologia, o próprio manual, o DSM, ele é enviesado nessa mesma estrutura, né? Que tipo de o que é transtorno e com base em que referencial. Tem estudos que saem sobre isso, mas também como por muito tempo a etiologia tem a ver com maternidade e tudo isso que de fato deixa o negócio assim, lembrando de um cavalo, deixa tudo bem estreitado mesmo, uma visão bem estreitada. E também análise de comportamento. Então, ter um coletivo que favoreça isso e que questione. Acho que o Gatasta falou também sobre as estruturas que favorecem ou não essa perpetuação desse questionamento. A publicação é difícil mesmo, então não é muito reforçadora, tanto o custo de resposta quanto o tempo que demora para publicar. Outro dia eu estava vendo, saiu meu artigo que eu publiquei, que eu submeti em 2017. Nossa senhora, então é muito frustrante, né? O que é relevante, o que é definido como não relevante, chega a ser muito frustrante mesmo. Então, iniciativas como essa são importantes. E o que é que vocês, né, aí na atuação de vocês, na experiência de vocês aí no âmbito acadêmico, que eu estou completamente fora disso, mas o que é que vocês observam, assim, né, de fato, enquanto história da análise do comportamento no âmbito acadêmico, o que é que vocês acham que seria aí da cultura que influencia nesse recorte, nesse enviesamento, nessa prioridade de alguns temas em detrimento de outros? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Acho que dá um trabalho acadêmico isso daí. Daí dá pra gente pincelar. Eu acho que, inclusive, tem uma aluna minha que está escrevendo pensando nisso, mas com relação a questões raciais, né? Por que demorou tanto tempo para a análise do comportamento se voltar para questões raciais? Então, acho que é uma pergunta nesse mesmo sentido, né? Assim, por que a preocupação está voltada para pesquisa experimental e para pesquisa básica e, assim, qual é a relação disso com a ausência de produções que vão pensar a nossa cultura, né? Que vão pensar o macro, que é uma coisa que a gente tem visto um pouco mais agora nesses estudos, por exemplo, né, de análise comportamental da cultura, mas que
a gente tem muito essa coisa do sujeito único, né? Então, acho que daria para listar muitas coisas, assim. Tem sempre aquela base maior, que é isso, de onde que veio a análise do comportamento, né? A gente pode voltar ainda atrás de onde que veio a psicologia, né? Voltada para quê? Mas imagino que dá para listar muitas coisas, e assim, a gente vive nessa cultura que é machista, então o nosso curso, né, a gente entra no curso de psicologia, que é isso, uma profissão que é feminina e que a gente vai vendo que conforme os cargos vão ficando mais, né, hierarquicamente relevantes, vai tendo cada vez menos o número de mulheres. Então, as mulheres ficam ali mais na base, na clínica, né, coisa do cuidado, assim, dá para fazer links gigantescos aí para tentar explicar, né? Eu acho que é bastante complexo, mas daria para pincelar várias coisas aí, de fato. Fica aí como possibilidade de pesquisa aí, porque uma sensação que eu tive muito forte, acho que foi a Tássia que publicou no Instagram dela a chamada da revista para uma edição especial, da Perspectivas, para uma edição especial sobre intervenções com minorias. Se eu estou correta? E eu fiquei assim, cara, que interessante e que grande, que importante. E agora, né? O que aconteceu? Eu fico até curiosa, pensando nessa pergunta mesmo da Simone, né? Qual foi o movimento que trouxe a gente até aqui, que permite que a gente que se pense mesmo numa edição especial voltada para isso, né? Então, realmente é uma pergunta interessante e muito curiosa mesmo, assim. Tecnologia acho que tem a ver, mas assim, que bom que isso está acontecendo. E também que, por exemplo, a Tássia está sendo editora, né, dessa edição. E aí tu pode explicar melhor até como foi pensado, mas assim, recentemente participei de uma banca e a menina, a estudante, ela fez eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma da Natália Marques. Ela falou sobre mulheres na análise do comportamento, e aí ela falou justamente isso que a Luana estava falando, né? Que ponto acontece um evento e, de fato, é evidenciado isso e somos ativas no processo. Então, fiquei muito feliz que a Tássia está ativa no processo, que a Liane está ativa no processo, porque ela falou, por exemplo, uma das coisas que ela citou no trabalho dela foi uma edição sobre o que é comportamento, que todos os autores convidados eram homens, né? Então, assim, que bom que isso tem mudado, mas isso vem de uma longa história em que não foi assim, né? Então, que caminho trouxe até aqui? Mas é uma boa pergunta. Justamente, eu acho que vai ser um processo também a desconstrução disso, né? E aí, por isso que eu acho que talvez eu trago com tanta ênfase a edição do livro, porque eu acho que é um marco concreto, sabe? De alguma forma, de sistematizar uma ebulição que já estava na área. E aí eu acho que a gente vai tendo, por exemplo, esse exemplo dessa edição especial da Perspectiva, ou o marco que foi, por exemplo, as discussões de maternidade e carreira que aconteceram também, né, que por conta do, né, lá, quando a gente estava lá na gestão da BPMC, né, Renata, a gente tentou trazer essas mães pesquisadoras para dentro, não serem excluídas. Depois veio o Observatório Cajuína, que aí também foi uma iniciativa de mulheres analistas do comportamento também, enquanto para se juntar, para garantir esse espaço. Então, eu acho que são são micropolíticas que a gente vai conseguindo ir afirmando e botando com consistência, e aí a gente vai podendo mudar esse padrão, que já é um padrão muito viciado, né? A área já está muito assim. Me diz uma coisa, assim, na primeira edição, quais foram os maiores desafios, assim, de vocês, né? Para na hora que vocês pensaram nisso, aonde que foram as pedras nos sapatos que foram aparecendo aí nesse processo? Acho que até hoje, né, Tássia? Ai, ai. Uma série de desafios. Bom, o que talvez dá pra gente comentar, né? Eu acho que desde o começo, porque assim, a Rê veio me convidar e eu, assim, pra mim, assim, quando ela falou da coisa do livro, eu fiquei super feliz com o convite e a primeira coisa que eu falei, não tenho dinheiro, como é que... Porque quando a gente publica livro, geralmente a gente tem que entrar com uma contrapartida monetária. Eu falei, eu não tenho dinheiro, como é que a gente publica esse livro, né? E aí, assim, foram vários desafios. Aí, encontrar as autoras também, porque é isso, a gente
ficou pensando como é que a gente produz esse livro num valor que pode ser acessível para as pessoas, porque a gente queria, de fato, publicizar. Então, só fica restrito aos congressos, e não é todo mundo que tem dinheiro para participar da BPMC. Então, como é que a gente transforma isso num produto que as pessoas conseguem ter acesso de fato? Então, o nosso plano, de fato, era muito nesse sentido, de trazer um livro idealmente com valor acessível, no formato de PDF, sabe? Para facilitar, assim, porque de fato a gente quer que o conhecimento esteja aí para fomentar mais, né? Mais conhecimento. Mas eu acho que é uma série de desafios, né, Rê? Assim, de debates com tudo que a gente tem que decidir, né? Então, até a lista de autores aí pensando, mas será que a gente está cobrindo temas relevantes? O primeiro, eu acho que foi mais difícil nesse sentido, a gente acabou chamando as pessoas que a gente queria. E agora no segundo a gente estava pensando, como é que a gente faz para que pessoas que a gente não conhece também possam estar no livro, né? Porque senão fica uma coisa assim, só conhecidos, porque a gente sabe que as pessoas estão trabalhando com temática de gênero. Então é uma série, né? Uma série de desafios, assim. Não sei se a Rê quer Legal, né? Porque comentar. mostra uma diferença no cenário do primeiro para o segundo, né? No primeiro foi meio vocês catando milho, né? Onde quem é que está fazendo, quem, né? Foi assim, foi catando as pessoas. Agora tem a possibilidade de abrir uma chamada pública para quem fez o TCC lá em Feira de Santana, quem está em Goiás fazendo, quem está lá em Sobral fazendo, poder, né? Poder dar visibilidade para esses trabalhos. Então, acho que vocês conseguem perceber uma mudança nesse cenário do primeiro para o segundo? Assim, faz sentido essa minha sensação de que está bem diferente? Mas eu não saberia dizer. Assim, eu sinto que tem mais trabalhos, mas eu realmente não tenho a comparação do primeiro livro, porque a gente realmente pensou nos trabalhos que a gente já conhecia. Tipo assim, fulano, eu sei que fulano está produzindo isso e ciclano. Então, nem teve um referencial para dizer, vamos fazer uma chamada no primeiro para saber quanto já tinha lá para comparar, com pensamento pesquisadora, né? Então, eu nem sei dizer. Mas a sensação geral é essa mesmo, é que agora dá para fazer uma chamada e vai vir muita coisa. Mas eu não sei quantas pessoas também já estavam produzindo ou não. Não sei, assim, ainda está aberta a chamada, então ainda está chegando. Mas na expectativa de que venha, e imaginando que vai vir muito mesmo, e muita gente pegou temáticas do livro mesmo para continuar naquelas indagações, para pesquisar mais coisa e tudo. Então, acho que vai vir, acho que sim, acho que é um pouco disso mesmo. Academicamente falando, é difícil, né, de fazer essa relação de causalidade, mas a gente vê, eu também tenho essa sensação desse impacto, porque é isso, no primeiro a gente sentou e a gente falou, será que a gente consegue 10 pessoas? E a gente estava lá assim, quebrando a cabeça, assim, basicamente pegamos a lista de quem era do Marias e Amérias e depois, e agora? Quem mais que a gente poderia chamar e tal? Porque às vezes, assim, como a gente não sabe, podem ter pessoas produzindo que a gente não estava sabendo, né? E às vezes pessoas que queriam, que tinham interesse na temática, a gente também não sabia, né? Então, como é uma coisa que quase não era discutida na área, não tinha nenhum espaço, assim, né? Os espaços que eram para discutir eram basicamente grupo de interesse que era produzido pelas meninas do Marias e Amélias, e só, assim, então, assim, a gente não sabia nem quem que tinha interesse nessas temáticas. Mas, assim, eu vejo, por exemplo, que nem tem vários grupos de estudo do livro, então, às vezes eu recebo mensagens de pessoas assim, ai, conheci o livro de vocês, muito legal, né, não, tinha interesse na temática, mas não sabia, e tem muito essa demanda de, assim, de alunas e alunos que são da graduação e que tem muito essa dificuldade, assim, eu não encontrei nada na área, então o professor fala, então como é que você vai pesquisar se não tem nada de referencial? Mas aí a gente jamais pesquisa, porque a gente tem que buscar o referencial de fora, se ele não está na nossa área, né? Só que tem os receios, tem as relações de poder, nas hierarquias, e é uma coisa que eu sempre insisto, né, assim, não tem, tenta ver com o seu professor, pega coisa de fora, porque assim, a gente tem muita produção de fora. E o livro mesmo, quando a gente vê, faz essa interlocução com outras áreas, né? Porque também a gente não pode viver só no nosso mundinho e achar que a gente vai resolver todos os problemas do mundo. A gente precisa do apoio de outras áreas, né? Todo mundo tem conhecimento relevante. Vocês sentiram... eu vou fazer outra pergunta difícil. Não sei se vocês vão poder responder. Não precisa dar nomes, nem, né, dar detalhes. Mas eu imagino que vocês devem ter recebido críticas, inclusive, de ter... Porque, assim, o livro, mostrar o livro, né? Ele está aqui, inclusive, não sei se ele vai ficar espelhado. Ele vai ficar. Mas tudo bem.
o maior nome é feminismo, né? E eu fico pensando assim, houveram críticas relacionadas a isso, a essa, né, essa ligação entre o feminismo e a análise do comportamento. Vocês receberam, sentiram isso de, né, dessas pessoas que estão aí hierarquicamente, ou que tem mais história né, na ciência, Ou por que achar vão que sofrer, né, com a perda de poder, talvez. Ou que vão sofrer, né, com a perda de poder que essas discussões podem gerar, né, na realidade. Pois é. Isso, né, de alguma forma. É Olha, eu curioso. pessoalmente não. Ninguém abertamente falou alguma coisa nesse sentido, mas eu também eu brinco que eu sou a pessoa que fico no limbo, porque eu trabalho com tanta temática que não é tão estudada pela análise do comportamento, que eu ouço alguns comentários de que o que eu faço não é ciência, não é pesquisa de verdade, não sei o quê. E aí, quando eu vou apresentar nos congressos de psicologia social, eles falam, mas pesquisa experimental? Pra quê? Pesquisa experimental não muda nada, tá tudo no laboratório. Aí eu fico brincando que eu tô no limbo, assim, que eu não sou aceita em nenhum dos lugares, mas eu continuo fazendo, entendeu? O reforçador aqui é intrínseco, então a crítica pode vir que a gente vai continuar, sabe? Nossa, eu te entendo plenamente, porque ao estudar política no mestrado, num departamento de psicologia experimental, era porrada de todo lado, ainda mais uma coisa que também não tinha referência. Então, era ouvir que aquilo ali não era um projeto de pesquisa, que aquilo não era uma pergunta de pesquisa o tempo inteiro, assim, né? E eu acho que esse é o ponto. Abrir essa frente, ela é muito cansativa, né? É desgastante, porque é você ter que ir reafirmar várias vezes que isso é importante, que depois quando a gente vê que a coisa vai andando e que vai aparecendo mais coisas, vai sendo mais reforçador externamente, digamos assim, né? Mas enquanto isso, é muito por amor à causa, né? Para a gente saber da relevância daquilo ali, né? De alguma forma. É engraçado que na minha experiência é assim, a família estendida odeia. Então não é nem necessariamente na área, mas assim, ver lá feminismo não importa com o que é, meu amigo. Já não É um palavrão, né? É um palavrão. é palavrão, já não gosta. Não, a tia é a prima feminista, né? O protagonismo é importante, né, nesse contexto, assim. Até agora, quando a gente estava pensando a segunda edição, né, a gente teve algumas discussões nesse sentido, né, como é que funciona com homens que querem debater. Então, acho que, assim, todo mundo tem lugar de fala, né, mas, assim, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está falando de algo que não nos diz respeito, não é a nossa vivência. Então, a gente está discutindo bastante, a gente não impediu que nenhum homem falasse, até porque a questão de gênero envolve masculinidades também, por exemplo, né? Mas desde que tenham certos cuidados aí respeitados, né? Uma coisa é um pesquisador que tem aí uma história estudando determinadas temáticas, ele vai ter um conhecimento, ele nunca vai ter o conhecimento da vivência enquanto mulher, né? Então, se ele for um homem cis, por exemplo. Então, a gente está discutindo bastante essas questões porque a gente quer, de fato, que seja uma coisa que muitas pessoas participem. E os homens também têm que participar desses debates, né? Mas acho que respeitando o protagonismo feminino. Uhum. Sim, isso me lembrou outro dado da pesquisa, eu acho que é Naya, não me lembro, ainda vou ficar. Né? Uma das coisas que ela analisa, né, são quantos artigos tem com primeiras autoras mulheres, né? E uma das coisas que ela faz essa discussão e como foi interessante ver como tem muitos artigos com primeiras autoras mulheres, mas quando a gente fala de último autor, na nossa, assim, acredito na área acadêmica, é a posição de poder ali, né? Que é quem orienta, quem está no cargo lá, quem é o professor da pós-graduação, que foi justamente, como a Tássia estava dizendo, a gente pensou nessa questão de ser um livro feito por mulheres, mas exatamente os dois homens que entraram eram os orientadores, né? Se não me engano. Oi, Tá. entendi. Os dois homens que entraram no livro eram os orientadores, né? Sim. E foi nesse contexto aí então ela faz muito essa problematização também de posições de poder ocupadas por homens mesmo.
E acho que é muito interessante, né? Uma pesquisa dessa que faz levantamentos de dados mesmo, para a gente fazer um diagnóstico mesmo de qual é a realidade, né? Porque a gente vê isso, né? Na hora que a gente vê quem é que academicamente vai crescendo mais, vai tendo mais possibilidades disso, a gente vai tendo aí uma diferença muito grande entre homens e mulheres, né? Eu acho que a Cláudia Oshiro tem feito muito essas discussões, por todas as questões que ela tem passado na academia por conta da maternidade e trazendo alguns elementos aí de variáveis do porquê é que isso vai acontecendo, porque é que, de fato, né, todo o contexto é posto de uma forma que né, ela estava comparando, né, nessa pandemia, assim, o quanto, né, os homens estavam conseguindo super produzir mais porque estavam em casa, não tinham aula, e as mulheres estavam enlouquecidas, as que tinham filho, principalmente, né, cuidando dos filhos e não conseguindo dar conta das metas e sendo cobradas de publicação e sendo cobradas de tudo, enquanto os mesmos, né, assim, na mesma, né, na mesma linha, estavam os homens lá produzindo muito mais e cada vez assim, cada mês um artigo novo saindo, assim, e como se a gente não olhar para essas variáveis, a gente vai continuar reproduzindo essas injustiças e não vai mudar o contexto para que, né, de fato, um cenário mais equitativo possa acontecer, de fato, né? De condições ali, de alguma forma, né? Sim. Acho que esse ponto que você trouxe é importantíssimo, assim, porque é isso, a gente lida muito com dado, né? Então, você pode olhar o dado. Ah, homens produzem mais, assim. Tá, é um dado, mas assim, da onde que veio esse dado? Na história de vida. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de ranço da nossa área, que a gente é toda assim, a história de vida é importante, não sei o quê, e ao mesmo tempo a gente tem esse apreço pelos dados e parece que quando a gente tem o dado, a gente esquece que ele teve uma história, sabe? A gente olha só para o dado e fala, tá, mas como que esse dado foi produzido, em que condições, né? Por que que a gente tem esse resultado aqui? E isso é muito importante a gente olhar, e acho que essas discussões que a gente tem tentado trazer é bem nesse sentido, sabe? De olhar para o contexto mais macro, para ver o dado que a gente tem, por que que a gente tem esses dados atualmente, essas discrepâncias, né? Disparidades. É a variável da cultura, né? É ter um cuidado maior nessa variável para entender justamente essas repetições nessas histórias de vida, né? Uhum. Tanto das mulheres quanto dos homens, né? E eu acho, né? Acho que a nossa área ela é uma área muito nova ainda, se a gente parar para pensar no tempo da ciência, né? Então, eu acho que a gente foi consolidando ali, né? Toda a pesquisa básica, os nossos conceitos, as nossas coisas, e agora está mais do que na hora, na verdade, até já passou um pouco nesse período a gente adentrar mesmo nas políticas públicas, adentrar essas discussões de cultura e dar conta, né? E tentar resolver os problemas humanos, né? E tentar ser parte da solução e não só a reprodução do problema ou omissão, que é também fazer parte do problema, né? Então, eu acho que está mais do que na hora da nossa área se movimentar nesse sentido, né? E acho que é sempre bom também enfatizar que quando a gente está dizendo que a gente tem que correr atrás disso, né, e olhar para esses outros, para a cultura de maneira geral, a gente não está negando a importância da pesquisa básica, dos dados que a gente já tem, mas é nesse sentido, para a gente avançar, a gente precisa sair um pouco do laboratório, porque se eu fico só no laboratório, eu tenho condições ideais, e a vida não ocorre em condições ideais. Então, se eu não dou esse passo, eu nunca vou chegar perto de entender de fato essas condições, né? É preciso dar esse passo, mesmo que tenha menos controle, porque senão a gente fica lá com conhecimento que vai valer para as condições que são super controladas. Então, estou entendendo que vocês foram mais reforçadas do que punidas nesse processo, né? Nessa iniciativa aí do livro. Que bom. E bom por isso que vocês estão trazendo da produção de conhecimento e também de poder chegar na ponta, né? De chegar lá em quem está, como eu, num hospital, né? Trabalhando com mulheres ou na clínica independente. Então, quer dizer que tem planos aí para uma nova edição desse livro, como é que faz? E outra coisa, gente, eu nunca consegui comprar a primeira edição, eu tô com o de Luana, eu roubei o dela faz tempo, inclusive. Então, outra coisa. Eu comprei hoje, inclusive, dela. Ela vai ter que me devolver, porque eu vou levar nas férias para terminar de ler. Gente, você quis falar isso ao vivo, né? Compromisso aqui. Ok, eu vou devolver, tá bom. Pois é, na verdade a gente está recebendo várias mensagens de pessoas que estão interessadas, né, em comprar o livro e a gente entrou em contato com a editora, mas a gente não teve resposta. Então, pessoal, quem está assistindo, que está procurando, se vocês puderem entrar em contato diretamente com a editora,
para ver se tem, a gente também não sabe se tem mais livros disponíveis ou se acabou e a gente vai ter que fazer uma nova, né, uma nova impressão. Entre, por favor, em contato, tem o Instagram da editora, que depois a gente pode colocar o link aí disponível para vocês, tem a página do Face também, e aí a gente espera, de fato, que o livro esteja disponível para o número maior de pessoas possível, né? Inclusive o PDF, que era um dos planos que a gente já conversou com a editora para sair também. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pode baixar aí que vocês conseguem entrar em contato com eles também, tá? E respondendo a questão agora das perspectivas, né, desse novo volume, eu acho que a própria ideia da gente pensar num volume 2 foi o que a gente estava falando sobre a quantidade de pessoas procurando, querendo fazer trabalhos e tudo, bem... que foi um burburinho mesmo, assim, uma coisa que deixou a gente muito feliz. E reunir novamente essas produções que, às vezes, como a Tasta estava comentando, não tem muito espaço em outros locais, ou então fica muito, né, tem um outro tipo de avaliação. E aí, reunir novamente num volume, dessa vez, mais a gente pensando mais nesse aspecto mais democrático, mas não só democrático, mas também, assim, de equidade, né? Quando a gente pensa que a gente conhece mais um determinado núcleo, e a gente pensou numa chamada para trazer o maior número de artigos, mas também em uma variação que contemplasse, né, aquelas áreas que não são tão favorecidas, né, em termos de acesso ou que não estão nos grandes núcleos, ou de ter acesso a congressos, a eventos. Regiões mesmo do Brasil, Rê, você diz assim? Sim, então vai ser uma pontuação diferenciada para cada região mesmo, pensando em deixar mais equivalente ali. E foi mais ou menos isso que a gente pensou para esse segundo volume. E agora mais preparadas também, porque eu acho que um dos desafios da gente foi a questão da falta de experiência no primeiro livro, não sabia muito bem o que era organizar, e dificuldades com a editoração. E para esse segundo volume a gente, né, tá mais preparada para isso. Eu acho que vai sair mais legal e a gente consegue, sei lá, tornar ainda mais difundido esse conhecimento, que é o nosso propósito. A previsão é 2021, assim? Tem uma data, tem algo assim? Ou ainda é cedo para dizer, assim, se ano que vem rola já sair a edição pronta, né? Eu sei que o fim da chamada está agora em janeiro, né? O fim da chamada de artigos, né? Isso. Não tem uma resposta porque a gente está numa pandemia, né? Então a gente está bastante flexível, até a gente aumentou a data para entrega justamente pensando nas dificuldades que todo mundo está tendo, né? Mas o que eu ia terminar, o que a Rê comentou é que se alguém tiver, né, quem tem interesse e ainda não sabe da chamada, nos nossos Instagrams tem a chamadinha, né? Então, TCC, trabalho de mestrado, IC, doutorado, que, né, tem interesse em publicar, que faz essa articulação de questões de gênero ou feminismos com a análise do comportamento, tem todas as regrinhas ali de formatação disponível. A gente também tem um e-mail que a gente pode disponibilizar, que é para tirar dúvidas, e a gente está sempre aberta também para feedbacks, tanto positivos quanto negativos, né? Tanto desses critérios de seleção, quanto do que a gente já publicou, assim, o tempo inteiro. Acho que isso é muito importante, a gente ter esse canal aberto aí para ir aprendendo e cada vez aperfeiçoar, né? Cada vez deixar isso mais acessível, mais equitativo, como a Rê comentou. Maravilha, gente! Foi um prazer muito grande, né, poder debater aqui com vocês. Vou tentar colocar aqui na descrição todos os links, até da chamada também, tá? Então, vocês dão uma olhada aqui que a gente vai colocar essas informações. E que muito obrigada, né? É isso que eu acho que eu posso dizer. Obrigada por estarem aqui, obrigada por essa empreitada que vocês tiveram no segundo livro e que estão encarando aí também no segundo, porque é, de fato, um trabalho muito, muito relevante, né? E que bom, foi um prazer discutir aqui com vocês, debater e trazer à tona aqui um pouco dessas coisas. Agradecer também, por ter essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês também, conversando. Lembrei do termo que Elaine é uma outra comadre behaviorista que não pôde estar aqui hoje, que ela falou na outra edição, não sei se você lembra, Luana, que a gente estava dirigindo, trocando o pneu do carro com ele andando.
né? Então é bom poder estar compartilhando isso no sentido de o que significa isso, né? Que a gente está fazendo, a gente está falando dessa necessidade de mudança na área, né, da análise de comportamento, mas a gente já está fazendo isso, né? Vocês de uma forma, a gente aqui de outra, e eu acho que a ideia é que a gente possa estar estimulando para que a gente possa ter mais pessoas, né, falando sobre isso, trazendo o incômodo, trazendo questionamentos e a gente podendo ampliar, né, conhecimento e intervenções que sejam de fato mais efetivas para pessoas reais, né, e acho que é isso. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa, pelas perguntas instigadoras também, que eu acho que é muito legal, e pela iniciativa também. Vocês estavam falando no começo do propósito desse espaço. Eu sempre fico muito admirando muito. A Simone eu não conhecia, eu estou conhecendo agora, mas a Luana já acompanha assim, as várias coisas que ela é engajada e, né, tipo a Cajuína também, como você mesmo citou, fez parte de tudo. Então vou acompanhar ainda, continuar acompanhando esse novo projeto e muito feliz com esse espaço mesmo. Obrigada. Muito obrigada, essa iniciativa de vocês é ótima e que renda muitos frutos. E com certeza vocês estarão aqui em outros papos de comadre para falar de muita coisa, porque eu não sou a única hiperativa aqui que faz um monte de coisa, discute um monte de coisa, né? Então, tem várias intersecções aí, tenho certeza que a gente vai se cruzar aqui nesse espaço ainda mais vezes. Torço que a gente consiga se organizar nesse sentido, tá bom? E muito obrigada mais uma vez. E então, assim, a gente vai ficar lançando aqui, nesse período, um vídeo por mês, tá bom? Então, em janeiro a gente volta com mais um vídeo. Então, vocês coloquem aquele sininho aqui, se inscrevam no canal, coloquem o sininho, aquelas coisas que o youtuber fala, mas até porque a gente não vai postar as coisas com frequência. Então, coloca aí para vocês serem sinalizados quando a gente subir um material novo, que aí vocês já ficam ligados que tem material novo, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tchau, tchau.